Que às vezes nós, principalmente dentro de uma tradição mais evangelical, mais pentecostal, inclusive, nós temos alguns equívocos conosco a respeito da eficácia da oração. Nós podemos sim pensar, refletir a respeito da oração. Podemos e devemos saber quais as necessidades e por que pedir. Afinal, a própria Bíblia nos diz que muitas vezes nós não recebemos o que pedimos por não sabermos como pedir. É claro que para isso nós contamos com a ajuda do Espírito Santo, que intercede por nós com seus gemidos inexprimíveis. Mas nada impede de que nós possamos planejar a nossa oração, planejar o horário de orar, o período da oração, ou seja, quantos minutos eu vou orar, quanto tempo eu quero dedicar, quanto tempo eu posso dedicar a Deus. E nesse tempo que eu vou dedicar a Deus, o que eu vou pedir? Na segunda-feira eu posso orar por um propósito, na terça por outro, posso fazer uma campanha de oração pelo mesmo propósito. A Bíblia mostra Jesus, por exemplo, subindo ao monte e orando 3 vezes. E a Bíblia diz que nas 3 vezes ele orou ao Pai repetindo as mesmas palavras. O próprio Cristo não tinha problema nenhum, se necessário, em repetir as mesmas palavras. Inclusive, ele nos ensina uma oração escrita, que é a oração do Senhor, popularmente conhecida como a oração do Pai Nosso. Ele diz assim, ó, todas as vezes que vocês forem orar, orem assim. Pai nosso que estais no céu. Qual foi a última vez que você orou o Pai Nosso? Faz uma experiência, comece as suas orações orando o Pai Nosso, ou terminando com o Pai Nosso. Não como uma superstição, não. Simplesmente repetindo, recitando uma oração que o próprio Cristo ensinou aos seus discípulos. Então nós podemos sim planejar, pensar, refletir a respeito daquilo que nós oramos. Na Bíblia, desde o Antigo Testamento, e vai estar no texto da revista, nós encontramos que grandes homens e mulheres de Deus, eles praticavam a oração em períodos muito bem estabelecidos. E é por isso que às vezes nós encontramos, olha, subiu na hora nona, subiu na hora sexta para fazer a sua oração. Então eles tinham períodos bem estabelecidos para fazerem suas orações. Na nossa igreja, por exemplo, neste mês, que é o mês de outubro, nós temos equipes de oração. Os pastores, todos os dias à meia-noite, dobram o joelho para orar. Outro grupo, às 3 da manhã. Um outro grupo, às 6 da manhã. E as crianças, ao meio-dia. Ah, mas pode? Pode e deve. Pensar, refletir, organizar aquilo que você oferece a Deus. Nós precisamos oferecer a Deus sempre o melhor. E isso vale inclusive para a oração. Para você que não tem costume de oração, para você que está tentando encontrar o seu caminho, o seu jeito de orar, o gosto pela oração que você adquire com a prática da oração, eu vou apresentar um pequeno vídeo, uma pequena produção, falando do relógio de oração, que é um dos temas abordados, inclusive, na nossa revista. O que é o relógio de oração? O relógio de oração é quando você põe num papel, você pode até desenhar um reloginho, vai aparecer daqui a pouquinho aí uma ilustração sobre isso, uma pequena animação sobre isso que nós preparamos. E nesse tempo que você divide, imagine, por exemplo, 10 minutos, aí você divide 10 minutos por 5, 2 minutos. Em cada período desse de 2 minutos, você oferece um propósito a Deus. Então, durante 2 minutos você ora por alguém, 2 minutos por outra pessoa. É só uma ilustração, mas mostra que rapidamente, com pouco esforço, você terá orado 10 minutos. E à medida que você pega gosto pela coisa, à medida que você pega a prática da coisa, você vai inclusive poder aumentar o seu período de oração. 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, enfim, dependendo do seu propósito, da sua disponibilidade também, naturalmente. Então o relógio de oração é muito útil como ferramenta, não como um amuleto, não se trata disso, é uma ferramenta que, se você souber usar, vai te ajudar bastante na prática da oração. E olha só, aqui do lado
eu coloquei para vocês uma animação simples, mas bastante ilustrativa sobre a proposta de se usar um relógio de oração. Dividimos aí em poucos minutos, no máximo 30 minutos, mas você pode adaptar para 1 hora, 2 horas, 10 minutos. O importante é entender que a cada 5 minutinhos que está no relógio de oração, você pode colocar um propósito específico. Então imagine que nos primeiros 5 minutos você vai agradecer a Deus. Faça uma lista. O que você tem para agradecer a Deus? Cante aquele hino, contas muitas bênçãos, dize quantas são. E aí você faça a sua lista e agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. 5 minutinhos. Nos próximos 5 minutos, peça a Deus, por exemplo, em favor do seu trabalho. Seu chefe, seus amigos, seus projetos, suas metas lá no trabalho e assim por diante. Nos próximos 5 minutos, você pode abordar, por exemplo, as necessidades escolares da sua família. Você faz faculdade? Coloque lá, no relógio de oração, seus propósitos para os estudos. Os estudos do seu filho, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, dos seus parentes, os seus professores, suas professoras, seus amigos de escola, seus projetos escolares. Nós temos, na verdade, muitos propósitos e muitos objetivos para orar. É que às vezes a gente não pensa, não reflete muito bem a respeito disso. Imagine, portanto, que nos próximos 5 minutos você queira falar a respeito da sua família. Um problema com seu pai, um problema da sua mãe, um problema de justiça, um problema jurídico da sua família, um problema de saúde. Quem está com problema de saúde na sua família? Coloque esse propósito, esse objetivo e você vai orar. Fala com Deus sobre sua tia, sobre sua avó, sobre o seu filho, sua filha, a namorada do seu filho, o casamento do seu filho, o seu casamento. Motivo para orar, motivo para agradecer, motivos para falar com Deus, todos nós temos e muitos. O que não falta é motivo para falar com Deus. Nos próximos 5 minutos, que tal se você orar em favor da sua igreja? O seu pastor, fala com Deus sobre ele. O seu líder de departamento, fale com Deus sobre ele. Sobre os ministros de louvor, converse com Deus a respeito deles. Os seus projetos na igreja, coloque-os diante de Deus. Nos próximos 5 minutos, você pode, por exemplo, interceder a favor da nossa sociedade, a favor do Brasil, a favor das eleições, a favor dos políticos, a favor das autoridades, a favor daqueles profissionais que trabalham na saúde, trabalham na segurança pública. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus para fazer a vontade de Deus, para intercedermos, para orarmos a Deus, motivo para orar, motivo para falar com Deus não nos falta. E é este o propósito de apresentar para você esse modelo de relógio de oração, que, como eu disse, pode ser facilmente adaptado. Você pode colocar ele num desenho, numa forma que mais se adeque às suas necessidades e às suas capacidades. Não precisa fazer um relógio de 2 horas, de 1 hora. Aliás, você pode começar com 10 minutos, depois passa para 15 minutos, para 20 minutos. É só modificar o tempo. Em vez de separar 5 minutos para esse tema, para aquele tema, separa 2, 3, 4 minutos e, à medida que você for se acostumando, você pode aumentar isso gradativamente. Inclusive, um relógio de oração bem feitinho ajuda quando você é convidado pelo pastor para fazer aquela oração inicial na igreja. Se você, como eu, frequenta uma igreja de tradição pentecostal, você sabe que quando o pastor pede para você orar no início do culto, essa oração pode durar 10, 15, 20 minutos. E se você não estiver preparado, com 3 minutos acabou o tema. 3 minutos acabou a criatividade. Então tenha em mente, ou tenha em mãos inclusive, um relógio de oração para te auxiliar. Lembre do que nós falamos no início da aula, no início dessa palestra. Você organizar o seu trabalho para Deus não significa que você deixou de precisar do Espírito Santo, nem que você está abrindo mão do Espírito Santo. Até para organizar o seu trabalho, é o Espírito Santo que te dá a capacidade.